Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Luciana e hoje eu quero te convidar para fazer uma viagem incrível no livro de Jonas. Hoje nós vamos começar a exposição de Jonas. Vamos começar pelo capítulo 1, lógico, né? E assim, eu espero que você goste dessa exposição. Eu espero que você se divirta, assim como eu me diverti muito estudando esse livro. Acredito que você vai gostar muito de estudar esse livro junto comigo. Então, abra sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1. Hoje nós vamos estudar do versículo 1 ao 6. Então, vamos lá? Vamos estudar? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Amém. Irmãos, Jonas, ele é conhecido como o profeta fujão. Por que será, né, que ele é conhecido como profeta fujão? Porque ele tentou fugir da presença do Senhor, uma coisa que é impossível. Então, gente, vamos lá, começar o nosso estudo. No versículo 1 diz que ele é filho de Amitai. Amitai também era um profeta. Eles viviam na cidade de Gat-Hefer. Então, eles viviam nessa cidade. E assim, no versículo 2 diz que Deus falou com ele, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Quando Deus dá uma ordem dessa, é porque assim, a maldade já está no limite, Deus já não aguenta mais, Deus tolera até um certo ponto. Então, Deus mandou Jonas ir nessa cidade, profetizar contra ela, para alertar o povo. Então, quando Deus manda, é porque Ele quer que tenha salvação. Senão, Ele simplesmente destruía e pronto. Não, Ele mandou um profeta lá para isso. E Jonas, como muitas pessoas, tentam fugir do seu chamado, tentam fugir da presença do Senhor. Irmãos, eu confesso que eu me identifiquei muito com Jonas, porque eu, teimosa, já tentei fugir muitas vezes do meu chamado. Já causei muitas tempestades na minha vida por tentar fugir do meu chamado, até que eu vi que não tinha como fugir da presença do Senhor e resolvi aceitar o meu chamado. E estou aqui. Então, gente, voltando para o estudo, no versículo 3. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Ah, Jonas, tadinho de você. Como que foge da presença do Senhor? Ele tentou, né? Vamos ver aqui como foi que ele tentou. Ele fugiu para Tarsis. Ele desceu para Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Por que que Jonas não queria ir pregar em Nínive? Porque a Síria naquela época, na época de Jonas, era a cidade de Nínive, eles eram um povo que eles eram contra Israel, era a maior ameaça de Israel naquela época. Então, por isso que Jonas achava que aquele povo não merecia a salvação.
Jonas estava com o coração endurecido, fazendo totalmente o contrário da vontade de Deus, porque ele era um profeta, ele era um servo do Senhor, mas ele não quis obedecer à voz do Senhor e não pregar para aquela cidade. Ele achava que aquela cidade não merecia a misericórdia de Deus. Então, por isso que ele tentou fugir. E assim, Tarsis, ele tentou fugir para Tarsis, por quê? Porque Tarsis era o lugar mais longe possível da cidade de Nínive, achando ele que quanto mais longe, mais ele ia ficar longe de Deus. Tadinho dele, né? Então, assim, Tarsis ficava a cerca de 4.000 quilômetros de distância de Jope. Tarsis era o lugar mais longe onde os navios fenícios podiam levar Jonas. Só para vocês terem uma ideia, a viagem para lá de navio durava pelo menos 1 ano. Então ele achava que com essa distância toda ele ia fugir do chamado de Deus. Tá? E também Tarsis estava na direção oposta. Se Deus mandou ele ir para Nínive, ele pensou, eu vou para um lugar totalmente contrário de onde Deus me mandou. E assim eu não vou fazer o que Deus mandou. E aí, para quem não conhece o livro, será que ele conseguiu fazer o que ele quis? Será que ele conseguiu fugir da presença do Senhor? Vamos ver, né, na continuidade desse estudo. Assim, no versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se espedaçar. Irmãos, assim, o crente, quando tenta fugir da presença do Senhor, é complicado. O crente, ele provoca tempestades na vida até de quem está próximo, quando ele não obedece à ordem do Senhor. Nós fomos chamados para sermos luz neste mundo. Nós fomos chamados para obedecer, para ajudar as pessoas, mesmo que elas, aos nossos olhos, pareçam ser pessoas más, não interessa. Para Deus, Ele ama todos nós igualmente. Tanto que Ele amou essas pessoas lá de Nínive e mandou Jonas ir para lá, não importando o que ele achava daquelas pessoas ou não. Deus queria salvação para aquela cidade. E assim, você pode ver que Jonas, ele causou uma tempestade na vida das pessoas que estavam naquele navio. Então, assim, Deus, ele enviou essa tempestade para trazer Jonas de volta. Assim, quando o crente desobedece a Deus e começa tudo dar errado, começa a vir as tempestades na nossa vida, não é que Deus seja mau, não. É um pai tentando trazer o seu filho de volta. Assim ele fez com Jonas. Ele teve que mandar essa tempestade para fazer Jonas acordar para o que ele estava fazendo. E assim, você entende agora por que vinham as tempestades na vida do crente desobediente para tentar trazer ele de volta, para o caminho de volta. Você também percebe que Deus, ele não estava mais falando com Jonas diretamente quando ele falou ali no versículo 2, levante-se e vá à grande cidade de Nínive. Não, porque não adiantava mais. Deus já tinha falado com ele e ele não quis ouvir a voz de Deus, seguiu o caminho dele sem Deus. Então Deus, ele resolveu usar outra tática. Deus já resolveu usar as obras para trazer Jonas de volta. Deus usou a tempestade, Deus usou essa tempestade violenta, trovão, para poder fazer Jonas despertar. No versículo 5. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Olha, irmãos, percebam que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, como a própria palavra diz.
Os marinheiros que eram pagãos, eles cada um clamavam ao seu Deus. E eles lançaram no mar a carga que estava no navio para que o navio ficasse mais leve, tadinhos, achando que assim o navio não ia naufragar, jogando as cargas. Tiveram prejuízos financeiros por causa de um crente desobediente. Como eu disse anteriormente, um crente desobediente, ele traz maldição. Então ele trouxe maldição para a vida dos marinheiros. Tiveram prejuízos financeiros por causa de Jonas. No 6, o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Percebam que enquanto os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus, Jonas estava dormindo. Quantos crentes estão dormindo nesse momento? Enquanto tá aí as tempestades da vida e os crentes dormindo, enquanto tá aí essa pandemia aí assolando o mundo inteiro e os crentes dormindo, enquanto tá aí essas mortes acontecendo e os crentes dormindo, mortes acontecendo na sua rua, no seu bairro e os crentes dormindo. Como é que os crentes podem aceitar o seu bairro ter morte toda semana, todo mês e o crente dormindo? Ó, gente, vamos despertar a igreja, acorda a igreja. Vamos lutar por esse povo. Então Jonas estava dormindo tranquilamente, o sono da ignorância. Como muitos crentes estão dormindo o sono da ignorância, enquanto o diabo faz festa aí na vida do povo e os crentes dormindo. Então, o capitão do navio disse: invoque o seu Deus. Precisou um pagão dizer para Jonas: invoque o seu Deus, acorda, invoca o seu Deus. Que vergonha! Que vergonha, meu povo, precisar de uma pessoa que não conhece Jesus chegar para você e dizer: acorda, invoca o seu Deus para ver se ele faz alguma coisa por nós. Isso não seria preciso. Bastava você ver o que está acontecendo aí no mundo, o que está acontecendo na sua rua, na sua cidade, no seu bairro, para você despertar e clamar ao nosso Deus. Imagina chegar um pagão para dizer para você: acorda, invoca o seu Deus. Que vergonha isso. Então ele disse: talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O pagão acreditou mais em Deus do que o próprio Jonas. Ó céus, ó Jonas, ó cristãos, como estamos vivendo tudo isso que está acontecendo. Deus nos dá ordem de sair por aí, pregar o evangelho, e a gente vê os crentes dormindo. E quando tem alguém que quer fazer, a gente ainda escuta dos próprios crentes: cuidado, você tem que estar preparado para fazer isso. Tem, né? Então vamos nos preparar para fazer a obra de Deus. Vamos nos preparar para lutar por essas vidas que estão precisando e deixar de dormir, né, crentes? Vamos lá, meu povo. E assim, meus irmãos, esse vídeo, para não ficar muito longo, encerra por aqui. A gente vai continuar a exposição de Jonas. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Fiquem todos com a paz do Senhor.